Oi, eu sou a Luísa. Oi, eu sou a Adriana e nós somos o podcast Quem disse que não pode? E hoje a gente está aqui para receber a Érica de Paula, ela que foi produtora, roteirista e pesquisadora do Renascimento do Parto, documentário que traz à luz várias temáticas sobre parto humanizado. E ela é também doula, educadora perinatal, psicóloga e acupunturista. Bem-vinda, Érica. Nós agradecemos a sua presença, a sua disponibilidade de estar com a gente aqui hoje. E eu acho que com o seu conhecimento todo, a sua vivência, a gente pode explorar aí temas muito importantes para as mulheres. Eu queria dividir a nossa conversa em 3 pontos para que todo mundo pudesse acompanhar de uma maneira mais clara. A gente falar um pouco sobre gravidez, depois sobre o parto e depois sobre maternidade. Pode ser assim? Pode, com certeza. E agradeço o convite de estar aqui compartilhando um pouquinho da minha experiência. Tem 15 anos que eu trabalho com essa temática e agora como mãe, né, eu acho que a gente tem muito a conversar sobre esse assunto. Eu tenho certeza que você tem muita informação importante para trazer para a gente. Uma coisa que eu gosto sempre de falar e a gente debate muito, né, Luísa, é que as fases da mulher, os desafios que ela enfrenta são sempre minimizados ou não é dita a verdade para a mulher. Por exemplo, o que é realmente uma gravidez, o que é realmente um parto e o que é realmente uma maternidade. Muitas vezes as mulheres vão despreparadas para esse momento e quando se deparam com as enormes dificuldades, porque só quem passou sabe o quanto é difícil realmente, e a gente acaba tendo pouca informação em razão disso. Eu sei que você tem muita informação boa para trazer, você acompanha muitas mulheres, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre gravidez, como que você vê essa questão em relação à informação que as mulheres têm para essa fase? Bom, eu comecei a trabalhar com isso há cerca de 15 anos como acupunturista e eu atendia, tinha esse foco em atendimento de gestantes, de parto e começou a me incomodar, não era mãe ainda, eu era super jovem, inclusive começou a me incomodar a divergência entre as expectativas que as mulheres tinham da gestação e do parto delas e o que estava acontecendo na prática. E eu falava, gente, mas não é possível, né? Assim, não, que eu tô dando tanto azar, assim, que eu só conheço gestante que as coisas são muito diferentes do que ela queria e o parto não está sendo do jeito que ela pretendia. E onde que está essa falha de informação, né? E eu, estudiosa como sou, comecei a pesquisar mais a fundo esse assunto, né? E fui vendo esse gap de informação mesmo que existe, né? Essa propaganda da maternidade margarina que a gente até então tinha, que agora tem se falado muito sobre maternidade real, né? E o que acontecia na prática. Então, o que a gente vê são muitas mulheres muito preocupadas com enxoval e quando elas vão no Google, vão em blogs, é isso que elas encontram, né? Como montar o quartinho, quantos bores você precisa e muito pouco sobre o que é comum ela sentir, quais exames realmente são necessários ela fazer, como ela encontrar uma equipe humanizada baseada em evidências, né? Então, essas informações elas são muito difíceis da gente conseguir separar o joio do trigo mesmo e o que vale a pena. A gente acaba ficando nessa nuvem e quando ela se depara com a realidade, é tudo bem diferente e aí fica mais difícil ainda, né? É, eu tenho um fato, assim, tem uma questão interessante que eu gostaria de abordar em relação à gravidez, é essa a questão da fertilidade, né? A gente tem ouvido muito falar, nossa, um monte de mulher está tendo dificuldade de engravidar, o que será que está acontecendo? Na sua avaliação, a gente sabe que no Brasil 15% dos casais pode ter problema de fertilidade, então 15% tem dificuldade de ter filhos. Mas, na sua visão, o que hoje é uma dificuldade para a mulher engravidar no Brasil? A gente pode dizer que essa dificuldade, de certa forma, né, até um determinado índice sempre existiu, mas ela tem crescido muito. E a expectativa, né, de acordo com algumas pesquisas, é que esse problema vá se agravando conforme as décadas se passam. Isso tem muito a ver com o estilo de vida nosso, moderno, né, que tem muita poluição, muito consumo de agrotóxico, muito uso de industrializados, sedentarismo, é, enfim, hábitos errados e a gente tem uma taxa de infertilidade muito grande que ela é masculina, né? Então, assim, na verdade, quando eu trabalho muito com isso na acupuntura e muitas mulheres me procuram acreditando que o problema está sempre nelas, né? Então, a gente tem um viés cultural de que é sempre o corpo da mulher que é defeituoso, seja para engravidar, seja na gestação, seja para conseguir parir, seja para conseguir amamentar. E com a fertilidade isso não é diferente.
Só que metade dos problemas de fertilidade são masculinos, né? Isso é muito pouco falado. Então eu tenho muitas pacientes que eu falo, tá, mas o seu companheiro, no caso, fez exames, você já viu, né? Se tem alguma coisa relacionada a ele? A grande maioria não fez, e muitos desses casos a infertilidade é masculina, pelas mesmas causas, né? O uso de anabolizante também é uma coisa que também tem gerado muita infertilidade masculina, excesso de uso de celular e de computador aqui na região pélvica, feminina e masculina, a idade também, né? Que as pessoas estão deixando para ter filho mais tarde, a gente sabe que isso impacta não só para as mulheres, a gente tem a tendência de achar, né, que a idade ela impacta só para a mulher, mas a gente tem pesquisas hoje mostrando que o índice de problemas cromossômicos e etc, até diabetes, né, propensão da criança no futuro a ter determinados problemas de saúde, está relacionado com a idade do pai também. Então, esse problema é generalizado, na verdade. E a nossa cultura continua culpando só as mulheres de todos os problemas, né? A culpa é da mãe. Você acha que a culpa é da mãe? Isso. Freud explica. Mas ainda na questão da gravidez, eu acho que cabe a gente questionar agora como que as mulheres podem se munir de informação nesse momento da vida, porque eu ainda observo que muitas pessoas se preocupam com questões mais supérfluas do que com as essenciais quando engravidam. Então, como você acha que isso pode se dar no momento depois do positivo? Bom, eu acho que a gente tem uma cultura de deixar tudo muito na mão do profissional que está assistindo, né? Então, assim, a gente tem a cultura de achar que o médico é Deus, né? Detém toda a informação e cabe a nós apenas receber aquela informação e fazer exatamente o que ele mandar, né? E toma muito pouco esse poder, né, para nós. E o que acontece é uma assistência muito pouco baseada em evidência científica, né? Por incrível que pareça, a nossa assistência, não só obstétrica, mas na medicina em geral, muito pouco baseada em evidência. E as mulheres não sabem disso, as famílias não sabem disso, né? Os pacientes de forma geral. E graças a Deus a gente está numa época que a gente tem acesso a essa informação. Então nós temos tanto acesso aos artigos científicos direto da fonte, para quem se dispõe a ler, né, traduzir em inglês, etc., como essa era das redes sociais que facilitou muito o acesso à informação. Então nós temos Instagram, Facebook, blogs, etc., que ajudam muito que a gente tenha essa tradução do que é a ciência por profissionais que estão dispostos a repassar esse conhecimento de uma maneira didática para as mulheres. E aí entra muito papel, né, das doulas, das educadoras perinatais, alguns médicos que se propõem a isso, outros profissionais de uma maneira geral. O nosso desafio é saber separar a informação de confiança, né, do restante. Então, assim, aí a gente entra num outro problema, né, também muita disseminação de fake news, mas sabendo escolher uma fonte boa de informação, nós hoje temos condições de estarmos nos atualizando constantemente sobre o que é essencial mesmo, né, de exame, de escolha de parto, de escolha de equipe, etc. Está muito mais fácil do que era antigamente, na verdade. A gente tem só essa questão realmente da desinformação. Eu sei que você tem um Instagram que você passa muita informação sobre todas essas temáticas e as redes sociais têm o que é de bom e o que é de ruim. O nosso podcast, por exemplo, a gente quer trazer informação, né? O nosso foco é esse. E dá para procurar bons profissionais também e conseguir informações seguras. É bom se informar um pouquinho a respeito de quem está trazendo também as informações, porque de blogueiro alucinado aí tem um monte, né? Para trazer de tudo um pouco. E nessa senda das informações, quais são os tipos de assistência de parto que a gente teria? Nós temos uma análise muito interessante de uma antropóloga chamada Rob Davis Floyd, que ela faz toda um apanhado, né, de como isso se deu, a assistência às gestantes, né, desde as épocas remotas até hoje, como isso se transformou em um momento que era essencialmente feminino, né, assistência que era antes por parteiras, por mulheres da comunidade se ajudando e etc., ao modelo tecnocrático, que hoje é o modelo vigente no mundo praticamente todo, onde essa assistência ela saiu do domicílio, foi para o hospital e com isso ela se tornou muito maquinicista, né, e muito masculina. Então, toda a segurança que a gente tinha antes, que existia uma deficiência no sentido de que se tivesse uma emergência tinham poucos recursos, claro, para resolver,
Mas ao chegar no hospital e com toda essa tecnologia envolvida, a gente não melhorou tanto assim os desfechos, né? E aí o que está acontecendo? O excesso de intervenção, né? Porque a intervenção, quando ela é feita na medida certa, ela vai trazer segurança, ela é muito bem-vinda. Mas se a gente passa para o outro extremo e acha que o corpo da mulher é essencialmente defeituoso e é preciso todas as intervenções possíveis para que ela possa dar à luz, a gente volta para o outro lado do gráfico. A gente aumenta os índices de mortalidade, né, de emergências obstétricas e neonatais. Isso acontece muito com os índices de cesariana no Brasil. Qual é a alternativa que nós temos ao modelo tecnocrático? A gente fala muito no modelo humanizado, né, que é o que se propagou mais nos últimos tempos e que está sendo muito mal utilizado também, né, porque como tudo vira mercado, que seria exatamente você enxergar o momento do parto não só como um momento médico, né, um momento puramente fisiológico, é um momento familiar, um momento espiritual, um momento social, emocional, é um momento que tem que ser dividida a responsabilidade entre vários profissionais. Então tem que ser multiprofissional, né? Assistência aí de doulas, psicólogo, enfermeiro obstetra, médico médico pediatra, né? Que diz respeito a muitas áreas ali da vida que estão envolvidas e principalmente respeitando o protagonismo daquela família. Então o que a gente tem hoje, quando a gente fala em assistência humanizada, não é sinônimo de parto em casa, de parto natural, de parto de cócoras na água, né? Pode ser, tudo isso. Mas é principalmente um parto que respeita o protagonismo e as escolhas daquela mulher, daquela família, e que é baseado em evidência, né? Porque não tem absolutamente nada que a gente propõe dentro do modelo de parto humanizado que não seja baseado em evidência científica. E a gente escuta muito, né, as pessoas falando assim, ah, não, eu não quero parto humanizado. Aí você pensa, como que um ser humano não quer um parto humanizado? Mas é realmente uma distorção dessa concepção de que o parto humanizado é necessariamente um parto domiciliar, necessariamente um parto que talvez a pessoa, ela tá numa concepção completamente equivocada ali, né? Exato, até porque se a mulher muito bem informada de todas as suas opções, de todas as implicações das suas escolhas, optar por uma cesariana, ela tem que ser respeitada, né? Ela não vai ser julgada por ninguém, por nenhum ativista. Eu falo, nenhum ativista do parto humanizado quer obrigar as mulheres a fazer parto normal. A gente quer garantir que as mulheres que desejam possam ter esse parto. Porque as mulheres que querem uma cesariana, normalmente elas não vão ter dificuldade, né? É só olhar para o índice de cesariana do Brasil, que ultrapassa 80%, 90% na rede privada, e já está 56%, 57% no geral, né? Quando a gente deveria ter esse número em no máximo 15% pela Organização Mundial de Saúde. Então, basicamente o que a gente quer é que essa mulher tenha a melhor assistência possível, que esse bebê seja recebido com respeito, com carinho ali, baseado em evidências também, sem intervenção desnecessária. Esse parto humanizado, ele pode ter intervenção, ele pode ter analgesia, ele pode ter, às vezes, a necessidade de colocar um hormônio, né, sintético para ajudar, ele pode ter uma série de intervenções. Né? Ele pode, inclusive, ser um parto de cesariana. Né? Pode, inclusive, ser uma cesariana necessária, ou, caso seja uma escolha muito consciente da mulher, pode ser também. Né? A gente vai tentar fazer uma assistência respeitosa a qualquer via de nascimento. A questão é se elas são de fato necessárias e se elas foram de fato uma escolha daquela gestante. Eu sei que assim, o parto humanizado fica com aquela ideia de que é um parto selvagem, né? As pessoas trazem isso. Mas, na verdade, é só preservar mesmo os direitos da mulher, de modo que ela não sofra nenhuma violência nesse momento. E a gente sabe que acontece muita violência mesmo, né? Violação de direitos de todas as formas. Dei uma olhada em estatísticas de violência, a chamada violência obstétrica, né? E a gente tem aí no Brasil, na rede pública, chega a 45%, na rede particular 30%. De mulheres já relataram algum episódio de violência obstétrica. Considerando que esse número é subnotificado, né? Porque muitas vezes as mulheres não reconhecem as violências às quais elas são submetidas. Exato, porque a violência obstétrica ela vai envolver desde palavras rudes, né? Xingamentos, destratar aquela mulher ali até a própria violência física, né? Por algumas manobras e intervenções que são desnecessárias ou que são
violentas, que podem resultar inclusive na morte do bebê e podem resultar em lesões definitivas para as mulheres, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre violência obstétrica versus parto humanizado, e o que você tem de informação em relação a isso, para a gente refletir um pouquinho sobre essa questão. Tá, eu acho que é bem isso que vocês falaram, ela é muito subestimada até mesmo, né? Esses índices, eles já assustam quando a gente vê, enormes, né? Já são enormes, já são absolutamente inaceitáveis quando a gente vê quantas mulheres se perceberam vítimas de violência. E ele ainda é muito subestimado, exatamente porque é uma violência que está institucionalizada. Então, muitas vezes, até mesmo equipes que se dizem humanizadas podem estar praticando algum tipo de violência obstétrica sem se dar conta. Então, a violência obstétrica, ela não é só, olha, que profissional malvado que está ali maltratando de propósito aquela mulher. Muitas vezes a pessoa está na melhor das intenções, está achando que está fazendo o que ela aprendeu, né, na faculdade. Não necessariamente precisa ser um maltrato consciente, mas é isso, uma intervenção que não era necessária naquele momento, que foi feita para apressar o nascimento, que foi feita porque o profissional tinha um outro compromisso, ou porque o plantão, né, precisa limpar o plantão, enfim, ou num momento desnecessário. Então, assim, o bebê nasceu, a gente fala muito da golden hour, né, aquele momento que ele tem que ficar ali pelo menos uma hora, se ele nasceu bem, uma hora a primeira hora de vida dele em contato pele a pele com a mãe, tendo a oportunidade de amamentar, etc. E muitas vezes, pela rotina da lógica da linha de produção hospitalar, esse momento não é respeitado única e exclusivamente para facilitar a logística, né, dos profissionais. Então, assim, isso pode ser considerado a violência neonatal, né, porque não é só a obstétrica que existe, não adianta a mulher ter um parto lindo, humanizado, o bebê nascer e entrar ali naquela linha de produção, né, e sofrer também intervenções desnecessárias. Então, a gente precisa muito conscientizar as mulheres do que seria a violência obstétrica, para que ela possa criar um plano de parto, um documento mesmo, que pode ser assinado, pode ser protocolado, ou pode ser às vezes verbal, com um profissional da confiança dela, né, combinando. Eu recebo às vezes por WhatsApp os tópicos que as gestantes que eu acompanho como doula gostariam que fossem observados no dia do parto delas. Mas é muito importante que elas tenham acesso a esse documento, nem que seja para elas entenderem o que existe de intervenção, estudem aqueles assuntos, vejam às vezes se a equipe que ela escolheu vai estar de acordo com a expectativa que ela tem de parto ou não, para ela ter tempo de trocar. É um assunto muito complicado. Eu sei que a maior estatística são de mulheres que sofrem são as pretas, as pobres, e até a gente entra aí com as adolescentes também. As adolescentes são desrespeitadas, assim, muito comumente mesmo, né? Na hora de fazer você estava pronta, né? Agora não está dando conta do parto. Isso é o de menos que acontece com elas. Elas são subjugadas mesmo, né? Muitas vezes, isso não é raro. A preta é considerada como uma mulher mais forte, que pode suportar mais dor, então elas também passam por violência mais evidentemente, e as pobres por falta de informação. Nesse momento eu falo o quanto é importante mulheres informarem mulheres, né? Às vezes você está ali convivendo com uma mulher que está gestante, que você sabe que não tem acesso à informação, não sabe que ela pode ter um acompanhante, não sabe que ela pode estar acompanhada de uma doula, não sabe nenhum direito envolvendo o parto, e a gente se omite em relação a isso, né? A gente precisava realmente auxiliar essas mulheres nessa questão. Infelizmente, a violência obstétrica, ela realmente tem um recorte social e racial. Isso não acontece só na obstetrícia, né? Isso acontece em todas as áreas, acredito, da assistência. Mas isso é nítido, né? Então, assim, é muito mais fácil quando a gente está falando de uma mulher que tem acesso a recursos financeiros e informação, falar, essa equipe não vai estar de acordo, né? Não está nesse paradigma que você gostaria. Então, ela vai e troca de equipe. Mas quando a gente está falando de uma mulher que depende do SUS, que não tem acesso a um profissional particular para ela pagar, né? Que às vezes fica andando de hospital em hospital, até mesmo o plano de saúde, né? Que é privado e tem muita violência obstétrica. Muito. Na verdade, a gente tem um problema ainda maior na rede privada do que na pública aqui no Brasil, né? O índice de cesariana está muito maior, chega a quase 100%, em alguns hospitais chega, inclusive a 100%, mas as pessoas tendem a achar que isso é uma escolha da mulher. Sim. Então, assim, mais uma vez a mulher sendo culpabilizada por uma questão que é o sistema que está todo errado.
E muitas vezes aquela mulher pensa que ela escolheu aquilo. Só que quando ela vai estudar um pouquinho mais o assunto, ela percebe que essa escolha não foi de fato consciente, né? Ela foi induzida a isso. A gente tem pesquisas que mostram que a maioria das mulheres, quando engravidam, relatam querer um parto normal. Só que elas vão mudando de ideia ao longo do pré-natal, né? Por quê? Porque a sociedade, a tia, a amiga, a vizinha, os médicos, né, as pessoas que assistem, começam com relatos de violência obstétrica. E com muita mentira também. Porque eu sofri demais, porque eu fui obrigada a ficar deitada, porque eu tive o corte, porque subiram na minha barriga, né? E muitas vezes isso até foi hoje verdade. fazem isso, né? Os médicos induzem com muita mentira, né? Porque a dor é insuportável, porque você vai trazer o parquinho do marido. Aí traz uma questão muito machista até, né? Do estragar o parquinho, e que é um grande mito, inclusive, né? Ainda que não fosse, mas... e essa mulher vai ficando assustada, e aí com medo de sofrer violência obstétrica, ela escolhe a cesárea. Mas essa escolha não foi uma escolha, foi uma falta de escolha, na verdade, né? Então, e as que estavam ali firmes, que eu quero parto normal mesmo assim, em cima da hora, provavelmente o profissional vai pegar ali algum motivo que não era um motivo de verdade e vai acabar induzindo para uma cesariana também. Na rede pública a gente tem algum avanço em relação a isso, as casas de parto, né? O Distrito Federal tem avançado nisso também. Lógico que tem um longo caminho pela frente, mas tem enfermeiros e médicos se especializando cada vez mais no parto humanizado, e eu acredito que a gente possa avançar nisso. Você falou tanto na rede pública quanto privada, Luísa, um caso que ficou muito marcante aí, né, que teve grande repercussão, foi do médico Renato Calil, né, que aquela cena horrorosa, né, de parto que a gestante divulgou, e realmente faz a gente pensar que não só... E demorou para ela se dar conta da violência que ela sofreu. Ela sequer percebia o quanto tinha sido violento. Depois é que ela vai processar. Agora, o impacto daquilo ali, ela já absorveu e já teve consequências para ela, com certeza. Eu queria trazer um dado assim, interessante para a gente refletir em que ponto que a mulher ainda está no Brasil em relação ao parto, né? Uma lei de 2017. 2017 é ontem, né? Que finalmente veio proibir o uso de algemas para as encarceradas na hora do trabalho de parto e parto, e nos primeiras horas ali do puerpério. 2017. Em 2015, cerca de 30% das mulheres encarceradas deram à luz com algemas. Queria que você me falasse, assim, do fundo do seu coração, o que você acha a respeito disso? Da gente em pleno 2017, porque tem 7 anos a lei, a gente está ouvindo, assim, parece que é inacreditável existir uma lei dessa, né? Ser necessária uma lei dessa. É inacreditável, e quando a gente pensa nas mulheres que não estão com algemas, muitas delas nos hospitais normais estão amarradas do mesmo jeito, né? Pode não ser com algema, mas muitas estão com as pernas amarradas para não fechar a perna, para não querer adotar outras posições, né? Não ter a liberdade de posição, ou numa cesariana com os braços amarrados. Isso, infelizmente, literalmente ainda é uma amarradas, né? Amarradas. Então, assim, é inacreditável que a gente ainda esteja debatendo isso. Né? E a gente verifica que as violências obstétricas e as intervenções, elas têm muito a ver com o patriarcado, né? Com o direito que os homens e que o Estado pensam ter sobre o nosso corpo, sobre o corpo da mulher, e ainda mais da gestante, porque a gestante muitas vezes ela é ignorada como mulher, como cidadã, e a criança passa a ter mais direitos do que a própria mulher que está gestando. Quando a gente fala do patriarcado, não quer dizer que sejam os homens que são ruins, né? É muito importante que as pessoas saibam disso. A gente não está falando que tem obstetra mulher, que está agindo da mesma maneira, né? Mas é o sistema que foi pensado para agir como se a mulher fosse o problema, como se a mulher fosse defeituosa, e como se não houvesse uma intervenção por parte do profissional que está hierarquicamente acima daquilo tudo ali, uma bomba vai explodir, né? Eu faço muita assistência à parte domiciliar, por exemplo, e claro que tem todo o critério de elegibilidade, né, para isso,
tem que ser um pré-natal de baixo risco, tem que ser uma gravidez única, não pode ser um bebê prematuro, enfim, né, com toda a segurança possível, todos os materiais, né, para lidar com emergências obstétricas e neonatais. Mas o que a gente vê de diferença gritante, né? Um parto que na maioria das vezes ele vai acontecer de uma forma muito fisiológica e natural, no hospital cria-se uma burocracia tão grande em torno daquilo que a gente fica com a sensação de que vai explodir uma bomba a qualquer momento. E às vezes vai acontecer uma emergência. Não estou negando isso, né? A equipe tem que estar apta a lidar com isso, seja em domicílio, seja no hospital. Mas na grande maioria dos partos que essa emergência não acontece, é impressionante como sempre existe a sensação de que tem um problema acontecendo, de que aquela mulher tem algum defeito, que se você não ficar botando a mão ali toda hora, se você não cortar, se você não empurrar, a barriga do bebê não vai nascer, se o bebê quando nascer não esfregar, ele não vai chorar. E assim, é gritante a diferença de assistência que a gente fala, pra que tudo isso, sabe? O nosso corpo foi feito para isso, com raríssimas exceções, né? A coisa seria tão mais fácil. Tem protocolos ainda muito ultrapassados, eu vejo dessa forma. Eu tive 2 experiências de parto e o que eu penso assim, nossa, tudo ainda tão precário. A verdade é essa, eu sempre achei muito precário mesmo em hospital a assistência que é prestada para a mulher, né? E a gente acaba naturalizando isso, tratando de uma forma natural. Lembrando a questão que você falou, tem muitas enfermeiras, são enfermeiras, boa parte das enfermeiras que praticam a violência. Existe uma relação, parece que de poder em cima da mulher durante a gestação, que todo mundo põe a mão, né? Todo mundo pode pôr a mão na barriga da mulher, né? Porque é pública, a barriga da mulher é pública. E quando você vai para o parto, parece que é alguma coisa assim mesmo, que você pertence a todo mundo pode dizer o que pode ser feito, e você fica ali à mercê, e a mulher acaba acreditando realmente que ela precisa delegar tudo às outras pessoas e que ela não tem nenhuma liberdade, autonomia de decidir o que ela quer naquele momento ali, né? Vocês falaram de que existem enfermeiras que praticam violência obstétrica. Eu me questiono, às vezes, a minha assistência como doula, o quanto ela mudou em 15 anos, por exemplo, atendendo grávidas, e quanto a gente para pensar que muitas vezes que a gente falou, abre a perna, fecha a perna, fica nessa posição, tenta fazer força de tal jeito, né? E que hoje a gente fala, mas pra quê? A coisa estava fluindo, sabe? Eu falo muito hoje que eu não sou a dor de cross-parto, que fica assim, senta aqui, rebola aqui, pula aqui, não sei o que, dá 3 pulinhos. Não, se a coisa está funcionando, a gente vai só observar, só vai cuidar daquele ambiente, né? Não tem por que a gente ficar toda hora querendo intervir numa coisa que a natureza levou milênios para aperfeiçoar. Então, assim, não é o meu papel fazer isso, não é papel de ninguém, né? E eu me questiono a minha assistência, anos atrás, o quanto que às vezes eu já não dei dicas que não foram solicitadas, que às vezes não precisava. Isso é uma coisa que a gente tem que para sempre se questionar, né? Porque a mulher, ela tem uma capacidade de conexão com o próprio corpo que a gente tem que incentivar. Então, muitas vezes a mulher, ela adotou uma posição que pra gente pode estar estranha, meio assimétrica ali, meio tal, que a gente fala, não, abre a perna, fecha a perna, não sei o que e tal. Às vezes pra ela é o que tá funcionando. E às vezes aquele bebê estava mal posicionado de uma maneira que só ela sabia, só o corpo dela sabia, e é aquela posição que vai resolver aquele problema. Então, assim, a gente tem que incentivar que essa mulher, ela tenha uma conexão maior com o próprio corpo, que ela sabe o jeito de fazer força, que a gente não tem que ensinar isso, a não ser em casos que ela perdeu essa, né, às vezes está sob efeito de analgesia e realmente precisam de mais direcionamento, mas de forma geral a gente precisa devolver esse poder para essa mulher, né? Eu lembrando de uma moça que foi divulgada recentemente, né, ela saindo do apartamento e teve o bebê na garagem em pé, né? Aqui em Brasília. Ela estava em pé. O marido só parou o bebê embaixo. Aquela era a melhor posição para ela, né? Sabe-se lá o que o corpo dela estava manifestando ali naquela hora. Achei bem bacana aquela cena, é interessante. Mas enfim, o bebê nasceu. E aí a gente vem com outras dificuldades. Hoje em dia se fala muito maternidade real e a gente se depara com uma leva de informações as quais antigamente elas eram mais ocultas e você já vivia numa realidade diferente. Você lidava com mães puérperas que estavam ali lidando com a maternidade real. Mas ainda assim, imagino que deve ter sido disruptivo em alguns pontos para você. Como foi para você
essa transição entre do lado da doula e do lado maternar? É, eu falo que eu tive um atalho um pouquinho maior do que as pessoas em geral, porque eu já convivia muito com esse lado B da maternidade, né? Então, assim, eu já tinha acesso às questões de depressão pós-parto, baby blues, eu convivia muito com essas mães, né? As dificuldades de amamentação, dificuldades de privação de sono, dificuldades com os companheiros, então eu já sabia muito do que esperar. E ainda assim eu tomei um caldo. Eu falo assim, eu mergulho que demorou muito para eu voltar, porque eu esperava o que era a média, mas eu não tinha noção, por exemplo, que a privação de sono poderia ser tão extrema quanto foi para mim. Eu não tinha noção que a demanda era 24 horas por dia, né? Porque a gente fala, um bebê recém-nascido dorme 18 horas por dia. Ah, que ótimo, mas ele dorme 18 horas por dia picotado em 500 vezes. É. Então, Quando assim, dorme às 18 quando horas, dorme, né? não é? Pedro nunca dormiu isso. Então, eu fui pega de surpresa em muita coisa, né? O quanto a demanda, ela é muito voltada mesmo para o cuidado feminino, né? E por mais que o pai participe, né? A gente fala muito hoje em maternidade solo, etc. Por mais que o pai participe, por mais que o pai queira estar presente, o quanto que ainda tem a questão biológica, que depende da gente, né? Se a gente pretende amamentar e etc. Essa demanda é infinitamente maior para a mulher, mas a própria questão do cuidado, né? A gente acaba se sentindo muito mais responsável por aquele cuidado do que o homem, né? Quando existe o homem. Então, eu ainda fui pega de surpresa por essa desigualdade mesmo de demandas que a gente tem, sabe? Foi uma coisa que demorou Carga muitos física anos. e mental mesmo. E mental. Nossa, mental então nem Essa fala, menina né? aqui, ó, não dormia. Eu não sabia o que era dormir, não dormia não, passava o dia inteiro acordada e à noite também. Se eu Até soubesse. Se eu soubesse de aliviado para minha mãe, né? Eu tinha dormido mais. Né? Agora faz falta, né? É verdade, assim, por mais que você lidasse com a realidade, você ainda levou um caldo. Agora você faça ideia das mulheres que não estão muito ligadas nessa realidade. Você falou que muita gente hoje fala sobre a realidade da maternidade, do parto, da gravidez, enfim, mas a verdade é que a gente, de uma maneira ou de outra, acho que nunca está preparada completamente para vivenciar isso, porque é um período muito intenso, né? 24/7 é um desafio grande. E fora que você tem a sua vida antes e tem a sua vida depois. Essa aqui, ó, ela desaparece para a mulher. Ela nunca vai voltar. Enquanto que para o homem, o que parece é que só é agregado alguma coisa, a paternidade, mas a vida dele não é tão desarrumada. O corpo dele não muda, ele não sente a mudança fisiológica, ele não sente a privação, a renúncia da mesma proporção que a mulher, né? Nunca. Isso foi uma das coisas que me magoou muito com a maternidade, não só com a minha experiência, mas acho que com a maternidade da humanidade de forma geral, foi essa constatação na prática de como a gente não se dá o direito de certas coisas que os homens sequer questionam. Então, por exemplo, eu lembro de estar 24 horas por conta das demandas de um bebê, né? E em todas as fases, seja na amamentação exclusiva, seja na introdução alimentar. E se eu queria ir à academia, eu queria ir no salão, isso teria que ser planejado assim, com 3 dias de antecedência e montado uma logística para aquilo dar certo durante uma hora. Enquanto que se o pai decidisse, vou jogar futebol com os amigos, vou assistir uma série, vou passar a tarde vendo um filme, isso nem era questionado, era só fazer. Era simplesmente só fazer, tô saindo, vou pra academia. E eu ficava, mas quem disse que você pode ir pra academia? Você não combinou isso comigo. E assim, isso é uma coisa que gera uma mágoa muito grande nas mulheres e que eu acho que está muito relacionado com alto índice de separação no puerpério também. Sim. A gente tem um índice altíssimo, né, de separação. Eu pesquisei aqui no Brasil, 23% dos casais se separam no primeiro ano de vida. 23% dos casais, é muita coisa, né? Muita coisa. É muita coisa. Então, é um desafio que recai realmente sobre a mulher. Por mais que o pai seja um pai presente, a gente quer que eles sejam cada vez mais. A gente precisa falar mais sobre parentalidade, né? Sobre paternidade responsável. A gente vai trazer esse debate aqui também, né?
E a gente escuta hoje o termo paternidade ativa. Ninguém nunca teve que inventar um termo de maternidade ativa. Porque não existe uma maternidade que não seja ativa, não isso é existe, impossível, né? é impossível. E a gente tem que lidar hoje com uma realidade de homens que estão fazendo o mínimo e ainda assim acham que participam e dividem igual, sem entender o peso e o fardo completo que é sobre a mulher, inclusive fisiologicamente, psicologicamente, e não só ali no momento da gestação, do parto, da amamentação, mas também no pós tudo, assim, na criação da criança, porque a carga mental é muito materna ainda e os homens parecem não estar preparados para assumir parte dessa carga mental. Em relação a essa questão da carga mental, eu acho que isso vem sendo bastante debatido já, né? Muita gente já sabe o que é carga mental, mas para quem não sabe, são todas as demandas invisíveis que recaem muito sobre a mulher. Então, por mais que raramente a gente tenha um pai que divide o cuidado físico ali, né, com o bebê, digamos assim, de trocar fralda, de dar banho e etc. Quem marca o pediatra, quem pesquisa sobre introdução alimentar, quem faz a compra no mercado, quem marca a vacina, sabe que vacina que deu, que não deu, etc. Normalmente isso recai sobre a mulher. Então é um trabalho muito invisível e que dá trabalho pra caramba, né? Demanda horas do nosso dia, da nossa semana. E isso já vem sendo muito falado, né? E ainda assim, eu acho que a gente tem que avançar mais ainda nessa discussão, porque é isso. E é muito injusto a gente ver que quando os homens fazem 1/10 do que a gente faz, eles já são muito exaltados como o pai do ano, né? Isso me incomoda bastante, né? O homem ele faz poucas tarefas e que bom, tem alguns que fazem, né? Não vamos jogar areia nisso não. Mas o fato de todo mundo festejar isso, nossa, ele busca seu filho na escola. Nossa, ele busca, nossa, que é o óbvio, é claro, né? Ele troca uma fralda, ele te ajuda, você tem que dar sorte que a marido te ajuda. Eu sempre corrijo, né? Não me ajuda, assumo a responsabilidade que é dele também, né? Então, exato. a gente precisa ainda mudar muito essa questão social e o próprio homem vem de uma geração em que eles não faziam, a maior parte deles hoje, né? Ainda na atualidade os homens não faziam nada e ele acha que ele tem que ser, como é que fala? Você tem que agradecer pelo que ele está fazendo. Ele espera muito obrigado da mulher. Obrigado porque você deu o banho, obrigado porque você trocou a fralda, como se ele estivesse assumindo uma responsabilidade que fosse nossa, né? E tem também a questão você não me avisou que era para fazer isso, você não me pediu para te ajudar, você não pediu para eu lavar a louça, você não pediu para eu dar banho. Então a mulher que tem que saber a hora de dar banho, a hora de dar comida, a hora de dar o remédio, quanto do remédio dá, qual remédio dá. E eu acho que a nomenclatura é muito importante. Então, assim, a gente ter essa iniciativa de corrigir e falar, ajudou não, ele não me ajuda. Ele é pai, ele tem obrigação de fazer isso. E isso também na obstetrícia, né, a gente tenta corrigir muito isso, a coisa do profissional que fala, eu fiz o parto de fulana. Ou às vezes a própria gestante fala, fulano fez meu parto. A gente fala, ele não fez seu parto. Ele assistiu você parir, né? Você fez seu parto. Então, assim, eu acho que é importante a gente falar a palavra correta, porque isso muda o comportamento também. A etimologia das palavras importa muito. É isso. Bom, papo bom demais, né? A gente poderia ficar aqui horas falando sobre esses assuntos. A gente espera ter você novamente aqui, Érica. Quem quiser te acompanhar, qual que é o seu Instagram? @ericademudopaula. Ótimo. Lá tem muita informação importante, gente. E mais uma vez a gente agradece a audiência de vocês e a gente vai estar sempre aqui trazendo muita informação e muitas reflexões importantes. Lembrando que sobre esse assunto a gente não estava querendo só mostrar o lado ruim, não. A gente está dando a realidade, mas acho que a Érica tem uma mensagem bacana para deixar para vocês aí, para a gente finalizar o nosso episódio. E lembrando que quem quiser se aprofundar nesse assunto, a gente tem, né, o documentário que falamos anteriormente que eu produzi em 2013. Infelizmente, ele segue sendo muito atual, né, porque trata muito dessa realidade obstétrica brasileira, que é muito delicada, né? Somos os vice-campeões mundiais de cesariana, o que traz índices muito graves até de prematuridade iatrogênica, que é um outro assunto que depois a gente pode debater.
E ele está disponível nas plataformas do YouTube Filmes, no NetNow, Google Filmes e etc., né? Por aluguel. E como é o nome do O documentário? Renascimento do Parto. Isso. E assim como o filme traz, né, toda a violência que a mulher é submetida, mas também traz toda a beleza do nascimento, eu acho que um recado que a gente tem que passar também é que a maternidade real, ela é difícil, né? A gente tem que, se possível, planejar muito bem isso. Claro que a gente sabe que não é possível muitas vezes, né? Então, da mesma maneira, né, que o filme ele traz também toda a parte difícil do sistema obstétrico brasileiro, a violência que as mulheres são submetidas, mas também toda a beleza do nascimento, na maternidade é a mesma coisa, né? Por mais que a gente saiba que a maternidade real ela é muito difícil ainda, né? Para as mulheres principalmente, eu falo que a parte boa é muito boa. E se não fosse, também a humanidade não teria chegado até aqui, né? A gente tem também um autoconhecimento muito mais amplo, né? Um crescimento muito forte, a descoberta de novas características que nós temos que a gente não sabia, né? A empatia, a capacidade de gerenciamento de tempo, de tarefas e é tanta coisa gostosa também que a gente vive que não é para assustar vocês, né? A parte ruim é difícil, mas a parte boa também é muito boa. E a gente tem que se ajudar como mulheres nesses momentos que são tão femininos, né? Uma sempre pode ajudar a outra, a ajudar. Muito obrigada, Érica, pela sua participação. Você é sempre bem-vinda no nosso podcast. A gente espera te ter aqui de novo para a gente debater mais partes, porque esse é um tema que é muito importante para as mulheres, muito empoderador, muito essencial, de fato. Eu que agradeço a oportunidade e é uma coisa que eu falo sempre, né, para as gestantes que eu acompanho, nas minhas redes sociais. Quando a gente aprende a exercer uma gestação consciente, né, questionadora, a gente vai fazer uma maternidade consciente também. Então, quando você começa a questionar o sistema, questionar as taxas, questionar o profissional, isso você vai aplicar isso na maternidade. Você vai acabar também, mas peraí, preciso de fórmula ou eu consigo amamentar? Esse problema realmente é intransponível? Eu preciso criar meu filho dessa forma ou tem uma forma alternativa? Então a gente abre um leque, na verdade, de opções para exercer uma maternidade consciente, que eu acho que é a grande bandeira que eu trago assim para minha vida, muito mais do que o parto humanizado, né? É uma maternidade consciente que engloba tudo isso. Ótimo, excelente. Nós agradecemos a audiência de vocês e convidamos já para o próximo episódio do Quem Disse Que Não Pode. Muito obrigada.